Estamos ao vivo. Será que agora vai? Voltamos juntos agora, né? O Instagram disse assim, né? Vai falar de casamento, não pode estar separado. Então, O que Deus uniu não separa o Instagram. temos que voltar aqui no mesmo local. Uhum. Espero que agora dê certo aí para vocês ouvirem. Se estiver travando, Ana, se você estiver aí, estiver travando, Ana, conta aí para nós se está ouvindo bem. Ana, avisa nós aí se deu certo. Agora vai. Tá Acho que a gente ouvindo não lá. colocou o tema da live aqui, né? Não colocamos o tema da live. Como vamos fazer Mas isso? tem como fazer agora? Ai, ai. Hoje vai ser com emoção. Uhum. Hum. Não, mas depois a gente põe. A O gente tema coloca da aí. live é como? Qual é o segredo para ter um relacionamento duradouro? Então nós vamos ver alguns pontos na live de hoje. Vamos falar um pouquinho também sobre a nossa história, o que nos ajudou a ter o relacionamento bom, maravilhoso como é hoje. E a gente já era para ter feito essa live mês passado, né? Uhum. Quando a gente completou ali 10 anos de casamento. Já faz um pouco mais tempo que estamos juntos, mas completamos ali 10 anos de casados. A gente queria fazer essa live para comemorar esses 10 anos, né? Mas aí aconteceram alguns imprevistos na questão de saúde mesmo e não conseguimos fazer a live nas outras semanas. Então, por isso estamos fazendo hoje, mas sempre é bom, né? Falar sobre relacionamentos. A gente vai falar sobre algumas coisas que nesses 10 anos nós colocamos em prática no nosso relacionamento. E são coisas tão simples, mas a forma como a gente olha para essas coisas vai determinar se vai dar certo, se vai ter resultados satisfatórios ou não, né? Então a gente vai abordar aqui, a gente podia falar sobre muitas coisas que ajudam no relacionamento. É claro que nós vamos falar hoje sobre o relacionamento de marido e mulher, né? Mas qualquer relacionamento, uma amizade, um relacionamento familiar, dá certo colocando alguns pontos, né, como prioridade. E a gente vai comentar um pouquinho. Vai ser um bate-papo assim bem pessoal, mas que vai ajudar vocês também a entender, porque muitas vezes chega aqui para nós perguntas, né, sobre relacionamento. Então, como que ter inteligência emocional, cuidar da saúde mental pode ajudar nos nossos relacionamentos. Então, a gente vai falar sobre coisas simples que muitas vezes pessoas que não têm conhecimento terapêutico colocam essas coisas em prática e têm bastante sucesso nos seus relacionamentos. E aí, você quer falar para nós, Lene, quais são esses 3 pontos que nós vamos conversar hoje? Três aspectos que nos ajudou muito. Em primeiro lugar foi a espiritualidade. Nós dois tínhamos e temos ainda, né, a mesma ideia, a mesma questão espiritual. O segundo ponto é a comunicação assertiva. A comunicação assertiva é essencial para qualquer relacionamento. E o terceiro ponto, expectativas realistas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre cada uma dessa área e como isso tem contribuído para cada um de nós estar cada dia melhor. É claro que na questão da espiritualidade, aqui a gente não vai falar sobre religiosidade, né? Uhum. Mas é importante na questão do relacionamento, porque o casamento é o relacionamento mais íntimo que existe. Então, se você não tem o mesmo pilar espiritual, as mesmas ideias, a mesma fé, a mesma base que o seu cônjuge, cada pessoa vai estar, né, tanto o marido quanto a esposa vai estar caminhando para um lado oposto. Então, quando os dois têm a mesma espiritualidade, não que se você não tiver a mesma fé, a mesma crença que o seu esposo ou a sua esposa não vai dar certo, mas vai ter mais dificuldade sim e vai ter que aprender a lidar com elas, né? Mas quando nós pensamos na espiritualidade, é um pilar assim que para nós sempre foi a base do nosso casamento. Então, se o nosso casamento ele vingou, por assim dizer, foi pelos conselhos espirituais que nós recebemos e aplicamos. Então, a gente não vai entrar nesse mérito, nessa questão aqui na nossa live. A gente vai falar mais dos outros pilares, né? Mas a gente quer deixar bem claro, assim, que foi o primeiro pilar, o mais importante, foi e ainda é. E nós temos certeza que se não tivesse essa base sólida, talvez a gente não conseguisse colocar em prática tudo que a gente vai falar aqui, né? Que é o segundo e terceiro ponto.
a comunicação assertiva e as expectativas realistas. É claro que, se você tem um relacionamento com uma pessoa que não tem a mesma fé que a tua, você vai conseguir colocar o ponto 2 e o 3 em prática. Mas a gente entende que no nosso caso, nós não teríamos tempo de colocar essas coisas em prática. Porque talvez se a gente não tivesse com o nosso pilar espiritual bem alinhado, nós teríamos desistido antes de tentar colocar esses dois outros pontos em prática também. Quer falar um pouquinho sobre? E a gente acredita que essa questão de aplicar os nossos princípios, né, ao nosso lado espiritual, se nós não colocássemos em prática, se nós não usássemos isso para o nosso dia a dia, ia afetar essas outras áreas também. Porque a questão espiritual, independente de crença, e não é sobre isso que a gente vai falar aqui, mas independente de crença, todos nós, todo ser humano tem essa necessidade espiritual. E quando nós aplicamos os nossos princípios com base no nosso espiritual, na nossa família, na nossa vida, conseguimos aplicar todas as outras coisas, todos os outros pontos, todas as outras áreas. Por quê? Porque a nossa necessidade espiritual está sendo suprida. Quando suprimos isso, nós conseguimos aplicar as outras coisas. Tanto que, na comunicação, não faria sentido se o nosso espiritual não estivesse em dia. Nós não tivéssemos os mesmos princípios, porque nós pensaríamos em coisas diferentes. Nós teríamos princípios distintos. A comunicação já não ia ficar assertiva. A questão das expectativas, nós criaríamos expectativas irreais. Por quê? Porque os nossos princípios estavam desalinhados. Mas por ter os princípios, os mesmos princípios, alinhados com a nossa espiritualidade, assim nós conseguimos aplicar todas as outras coisas na nossa vida. O mais importante para nós é o nosso lado espiritual. Mas existe algo que está muito acima disso. É a nossa confiança em Deus. Porém, se nós não aplicássemos, não teria sentido nenhum qualquer outra coisa na nossa vida. Até porque nós somos cristãos, né? A maioria aqui que segue nós, acho que mais de 90% de quem está aqui compartilha da mesma crença que nós, né? Então nós entendemos que sim, Deus sendo o criador da vida, ele entende as nossas necessidades emocionais, nossas necessidades físicas, e quando nós trabalhamos dentro da terapia, as nossas crenças, ou até mesmo a nossa personalidade, o nosso comportamento, a gente sabe que tudo que nós somos hoje teve uma origem, né? Então Deus sabe o que é melhor para mim individualmente, para o Leone individualmente e para nós como casal. Mas então, como a gente comentou, a gente vai abordar esses dois pontos, que conversando aqui eu e o Leone, a gente estava assim, perguntando um para o outro, que, assim, se fosse destacar duas características, dois pontos principais para 10 anos de um bom relacionamento. E quando a gente fala assim, 10 anos de um bom relacionamento, uma vez eu ouvi uma frase que talvez com certeza vocês vão concordar. Então, quando nós nos casamos, embora bem jovens, muitos casais, independente da idade com que eles se casam, todo mundo fala que o primeiro ano é o mais difícil, né? Só que muitas pessoas hoje têm lá 10, 15, 20 anos de relacionamento, mas não significa que é um relacionamento forte, duradouro. Por quê? Ou até um relacionamento feliz. Porque às vezes eles estão passando aqueles 10, 15, 20 anos repetindo os mesmos erros do primeiro ano de casamento. Então não significa que eles estão juntos e o relacionamento é forte, saudável por 20 anos. Às vezes eles ainda repetem os mesmos erros lá do primeiro ano de casamento. Então não é isso que a gente quer. Não é apenas estar juntos e completar aniversários de casamento, né? Mas ao longo dos anos, a cada ano que passa, saber que o nosso relacionamento, não só com marido e mulher, mas nosso relacionamento entre pessoas, né, interpessoal, está melhorando, está sendo lapidado, né? Então, aquele primeiro ano que nós passamos, que para muitas pessoas é um ano difícil, passou, aprendemos daquele ano e agora, a cada ano que passa, nós conseguimos fazer um ano melhor que o ano anterior. Então, não estamos repetindo, talvez, os mesmos erros que a gente aconteceu lá no começo, né? Estamos agora conseguindo colocar em prática esses dois pontos. E aí, conversando eu e o Leone antes da live, alguns dias atrás também, a gente percebeu que realmente o que nos ajudou e que ajuda muitos pacientes é a comunicação assertiva e as expectativas realistas.
E aí, sobre comunicação assertiva, o Leone vai falar um pouquinho mais, porque é algo que ele destacou, né? Uhum. Como chave desses 10 anos de relacionamento duradouro. Antes disso, eu só quero falar uma frase que a gente usa bastante aqui. Que a gente costuma dizer que nós temos 10 anos de experiência como casados, enquanto muitas pessoas têm apenas 1 ano de experiência. Está repetindo aquele 1 ano de experiência por 20 anos. E não é isso que a gente quer. A gente quer sempre ter uma experiência nova, mais experiência no nosso relacionamento. Sobre a comunicação assertiva, muitas pessoas acham que comunicação assertiva é eu falar exatamente o que eu quero para outra pessoa. Mas na verdade não. A comunicação assertiva envolve falar, é claro, mas principalmente escutar. Escutar a outra pessoa. Muitas vezes, quando a gente está conversando, a gente tem o costume de já pensar numa resposta para outra pessoa. Enquanto ela está falando, geralmente as pessoas têm o costume de pensar numa justificativa. Não, mas eu fiz isso por causa disso. Ah, mas eu fiz aquilo por causa daquilo. A gente fica sempre pensando numa resposta e a gente não para escutar a outra pessoa. E na comunicação assertiva, escutar é muito importante. Então eu preciso parar e não pensar em falar nada. Apenas escutar o que a outra pessoa está me falando. Porque a comunicação envolve isso. E é tão importante, porque ao longo desses 10 anos, no início eu não fazia muito isso. Né? Eu não escutava muito, eu sempre me justificava. Eu sempre tinha a resposta na ponta da língua. Sempre sabia o porquê das minhas atitudes e a culpada sempre era ela. Não, mas é porque você fez assim. Eu só fiz isso porque você fez aquilo. E na verdade não tem necessidade disso. Eu preciso escutar a necessidade da outra pessoa. Mas é muito importante também expressar o que sentimos. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu preciso. Até eu costumo dizer para a Sueli, né? Quando ela vem falar alguma coisa, mas a minha bola de cristal quebrou. Não está funcionando, eu não consigo adivinhar o que você quer. Porque a gente realmente não consegue adivinhar o que a outra pessoa está pensando, o que a outra pessoa está necessitando. Por isso que a gente precisa falar, expressar o que sentimos e o que queremos. Não tem como eu esperar que a outra pessoa saiba e adivinhe o que eu estou precisando. Não tem como esperar. Faz sentido, Sueli? Realmente faz muito sentido, né? Na questão da comunicação assertiva, quando a gente pensa em comunicar, como o Leone falou, a gente pensa que é falar. Mas a comunicação é uma via de mão dupla. Então não existe como ter uma comunicação assertiva se você só quer falar e de qualquer forma e também não quer ouvir, né? Eu lembro que era muito comum no nosso casamento lá naquele início ter a frase, né? Você falou o que quer, ouviu o que não quer. Então, na verdade, não precisa assim, nós podemos sim falar o que queremos, mas da maneira correta. Então, todo homem, embora talvez ele não demonstre isso, não expresse isso, mas todo homem tem a necessidade de se sentir respeitado. Então, na comunicação assertiva, não é só o que nós vamos falar, mas como vamos falar. Mas não é só o homem que deseja ser respeitado, a mulher também, né? Deseja se sentir amada e respeitada. Então, tanto o homem quanto a mulher pode sim expressar os seus sentimentos, as suas necessidades da forma correta. Então, é algo que o Leone sempre me falava, né? Não é o que você fala, é como você fala. Então, parar para nos ouvir, né? Muitas pessoas pensam, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Mas não é só isso. No casamento, o casamento é uma relação de doação. Então, é bom você tratar o outro como você quer ser tratado? Com certeza. Mas você já parou para se perguntar como o outro deseja ser tratado? Talvez essa chave que muitos casamentos precisam virar, né? Não, mas eu trato ele só da forma como eu quero ser tratada. Mas não é assim, porque dentro de um casamento a gente entende que se eu fizer a vontade do outro, o outro vai se sentir impelido a fazer a minha vontade. Então, se eu pensar no meu cônjuge, né? Qual que é a necessidade dele? Como que ele gostaria de ser tratado? O que vai fazer ele feliz? Então, isso vai demonstrar, da minha parte, um interesse genuíno. E fazendo isso, e a mulher tem muito essa característica, e muitas mulheres não conseguem perceber. As mulheres têm, assim, o dom de trazer, né, harmonia dentro do lar, harmonia dentro do relacionamento, sem precisar medir ou fazer força. Então, a mulher com
assim, com o dom da fala, com o dom de gestos, ela consegue fazer com que o marido realmente faça o que ela quer. Não no sentido de manipular, mas de ter essa comunicação assertiva. A gente vê assim muito hoje se falar da mulher tirana, da mulher mandona, que gosta de mandar no marido, né? Significa que o marido não vai ouvir a esposa? Não, mas como que a esposa comunica isso ao marido, né? Ela encara, e isso é muito interessante assim quando a gente trata na terapia, porque muitas vezes os problemas de relacionamento, eles estão ligados a padrões de casamento da infância e a como esse homem e essa mulher eles foram criados. Então, muitos homens foram criados por mulheres, por mães fortes, que talvez tomavam as rédeas dentro de casa. E o pai talvez era um pai omisso. E aí o que, que vai acontecer? Uma palavra é cumprir um papel e o homem outro. Então, quando tentamos fazer o que não está dentro das nossas características naturais, não vai dar certo, né? E às vezes dentro da comunicação assertiva falta isso. Não significa que a mulher não pode, talvez, pedir ajuda para o homem, né? Mas tem diferença entre você deixou a toalha jogada na cama, você não tirou o lixo que eu pedi, ou falar de outra forma, verbalizar a mesma situação, a mesma necessidade que a mulher tem de uma forma diferente. Então, são detalhes que fazem a diferença, né? E talvez muitos relacionamentos, as pessoas elas têm até medo de ser mal interpretado. Ou talvez ela tenha um medo de pensar que estão sendo exigentes demais. E por conta disso, algumas pessoas acabam não falando sobre o que sente e o que precisa. Só que elas vão deixando o tempo passar e vai passando e vai acabando desgastando um relacionamento. Muitas pessoas também, elas falam sempre atacando. Nós não podemos fazer assim. Porque quando nós atacamos, quando nós fazemos acusações e críticas, isso vai fazer mal para outra pessoa. Então, em vez de eu falar em terceira pessoa, eu preciso falar em primeira pessoa. Como assim? Se eu falar em terceira pessoa, é como se eu dissesse assim, ó, você está fazendo eu me sentir assim. Em terceira pessoa, é você. Você que está fazendo eu me sentir assim. Mas em vez disso, você fala em primeira pessoa. Eu me sinto assim diante dessa situação. Muda completamente. A comunicação assertiva é exatamente isso, saber dar e receber feedback da forma correta. Em vez de eu acusar, em vez de eu apontar, eu falo assim, ó, eu me sinto assim diante da situação. E são coisas simples que a gente pode treinar, né? Então, em vez de falar assim, você faz, ou o que você faz, as suas atitudes fazem com que eu me sinta assim. Não você me faz mal ou você me trata mal, mas a atitude que você teve fez com que eu me sentisse assim, né? Então são coisas assim que você pode verbalizar e falar exatamente o que você está sentindo, só que, como o Leone falou, sem atacar, né? Você nunca me escuta. Ou você sempre está fazendo assim. Acaba generalizando, é como se todo o esforço que a outra pessoa faz não valesse de nada. É como se o outro entrasse na defensiva daí. Opa, como assim eu nunca faço? Ou como assim como eu sempre faço? Mas não é assim, a gente acaba generalizando. Em vez disso, a gente pode pedir ajuda, né? Eu preciso que você me ajude nesse ponto aqui. Eu preciso um pouco mais de ajuda nesse ponto aqui. Sempre usando de respeito e tato. Porque senão, é sempre uma guerra dentro de casa. É como se a gente tivesse num campo de guerra de fato. Cada um na sua trincheira. Ora eu levanto e jogo uma bomba, ora a Sueli levanta e joga uma bomba. E a gente não quer ter uma guerra dentro de casa. A gente não quer ter um inimigo aqui dentro. Então, é muito importante a gente ter a comunicação correta. Tantinho, só que a Sueli precisou sair aqui. O importante é a gente sempre tratar o outro com respeito e sempre ser direto. A gente não pode achar que a outra pessoa precisa adivinhar as coisas. As coisas elas precisam ser feitas de forma clara, de forma coesa. O que a gente pode fazer? A gente pode dizer assim, olha, quando isso aconteceu, eu me senti dessa forma. Interessante, né? Quando isso aconteceu, o sentimento que eu tive foi tristeza.
Só que geralmente o que acontece? A gente não fala sobre os nossos sentimentos porque os nossos sentimentos não foram validados na nossa infância, não foram validados enquanto éramos pequenos, crianças. Nós não tínhamos a liberdade de falar sobre os nossos sentimentos, não tínhamos a liberdade de falar sobre as nossas emoções. Por isso que fica bem desafiador na fase adulta a gente falar sobre isso. Mas quando nós falamos a maneira como nós sentimos, faz total diferença. Olha, eu me senti triste diante dessa situação. Ou me senti com raiva diante dessa situação. Fazer isso com tato e com respeito vai fazer a diferença no relacionamento. Faz sentido, Fred? Me perdi aqui um pouquinho, tive que sair. Mas é isso mesmo, né? Muitas vezes na infância, e às vezes não é por culpa dos pais, né? Como nós fomos criados, reflete também como eles foram criados, né? Pelos pais deles. Então, muitas vezes, quando nós conversamos dentro do casamento, às vezes a gente não consegue nem dar nome para os nossos sentimentos, né? Então, às vezes é difícil você ter uma comunicação assertiva, falar o que você espera, o que você está sentindo, porque nem você sabe o que você está sentindo. E é um ponto bem interessante para a gente pensar, né? Porque se nem eu sei o que eu estou sentindo, como que eu posso cobrar isso da outra pessoa, né? Muito bem. E também nós precisamos cuidar, né? A comunicação aberta é como uma ponte que conecta as duas pessoas, né? Sem essa ponte, não tem como essa relação ser construída. Não tem como eu construir algo com a outra pessoa se eu não tiver uma comunicação. Sem a comunicação não vai funcionar. E algo que nós também estávamos conversando ali na comunicação são as expectativas realistas, né? Porque muitas vezes não é que o outro fez algo errado, é porque nós projetamos uma expectativa irreal que a pessoa nunca iria suprir. Então, muitas pessoas entram em relacionamentos esperando que a outra pessoa supra todas as suas necessidades. E é algo que a gente sempre conversa aqui, que muitas pessoas brincam, né? Que no casamento são duas metades. Mas se eu sou uma metade e o Leone é outra, vai faltar algo. Porque dentro de nós temos que ser uma parte inteira para juntar com outra parte inteira. Por quê? Como que a gente pode entender essa analogia? Se eu sou uma metade, está faltando algo em mim. Quando eu procuro um relacionamento, né? Uma pessoa para passar o resto da vida comigo, não pode estar faltando partes de mim, ou eu não posso chegar quebrada para outra pessoa achando que ela vai consertar. É claro que sim, vai ser um complemento das duas partes, né? Às vezes, qualidades que faltam em mim, eu vou aprender com o Leone, eu sempre aprendo com ele, e vice-versa. Mas quando nós temos uma dependência emocional, quando a nossa felicidade sempre depende de outra pessoa, isso nunca vai dar certo. Por quê? Porque eu vou colocar na mão do Leone a responsabilidade de me fazer feliz. Quando não tem que ser assim. Eu tenho que pegar para mim a responsabilidade de fazer ele feliz. Eu tenho que pensar, estou entrando nesse relacionamento porque eu quero fazer a outra pessoa feliz. Não, eu estou entrando num relacionamento porque eu quero que aquela pessoa me faça feliz. E o resultado vai ser muito satisfatório. Por quê? Se eu entro com esse pensamento de que quero dar felicidade para ele, ele também vai entrar nesse relacionamento pensando que quer fazer a outra pessoa feliz. Então vai dar certo no final. Mas a motivação não vai ser egoísta, né? Olha, eu coloco toda a minha felicidade na mão da outra pessoa. Se eu não sou feliz, a culpa é dela, porque é ela que não está fazendo a sua parte. Quando não precisa ser assim. Então, isso acontece muito quando existe dependência emocional. O meu emocional, a minha felicidade, o meu bem-estar depende da outra pessoa estar todo o tempo me suprindo de forma emocional. E não deve ser assim. Eu tenho que entender quais são as minhas necessidades, as minhas limitações. E sim, aquela pessoa pode me ajudar a ser feliz? Pode ajudar no emocional? É claro que pode. Mas quando eu entendo as minhas necessidades e eu falo de forma correta, com uma comunicação assertiva, não com uma expectativa irrealista. É isso que o Leone falou antes, né? Muitas vezes, quando eu vou perguntar algo para ele, né, a gente vai conversar, ele até brinca, minha bola de cristal quebrou. Você pode falar o que exatamente você quer, o que exatamente você está pensando? Porque às vezes é muito fácil a gente falar, né? A outra pessoa não entende, ela não me escuta, ela não me supre o que eu preciso. Mas será que você tem
essa comunicação aberta? Ah, não, mas eu falo, mas você fala brigando? Então aí a tua expectativa vai sempre para rala abaixo, né? Tem um provérbio muito sábio que diz que a expectativa adiada faz adoecer o coração. E realmente é isso que acontece. O interessante sobre a comunicação também é que as pessoas acham, não, mas eu tenho que ter uma comunicação assertiva, mas ela só tem a comunicação na hora da briga, na hora da discussão. E não é assim que vai funcionar. A comunicação ela tem que ser algo do dia a dia, nas coisas mais simples do cotidiano. Como foi seu dia? Fala para mim como foi seu dia. Nas coisas boas precisa ter essa comunicação. Por quê? Porque quando eu falo, tem uma comunicação aberta, uma comunicação constante, nos momentos bons e não apenas nos momentos de crise, vai fazer bem. Eu vou entender os sentimentos dela, os sentimentos bons, quando ela está feliz, o que ela gosta, o que ela quer que eu faça mais. Nesses momentos bons, eu vou nutrindo uma comunicação aberta e uma via aberta. Eu vou dando abertura e vou recebendo abertura para quando, no momento de crise, que vai existir, não existe um relacionamento que não tenha crises, não tenha dificuldades, seja mais fácil de a gente se comunicar, de ter uma comunicação tranquila. Olha só, nos momentos bons eu falo como eu me sinto bem, me sinto feliz, me sinto alegre. Só que agora aconteceu isso aqui e eu acabei me sentindo triste por conta dessa situação. Vai ficar fácil e a outra pessoa não vai se sentir ofendida. Por quê? Porque já vem seguindo uma série de fatores, uma série de momentos onde a comunicação é tranquila. Parece que você está querendo falar alguma coisa? Eu lembrei de algo muito interessante, né? Falando, juntando a comunicação assertiva com a expectativa realista. Olha só que interessante. Há 10 anos comemoramos o aniversário de casamento, né? E todo ano era uma frustração gigante para mim o dia do nosso aniversário de casamento, porque na minha mente eu idealizava assim, vamos passar um dia assim, o Leone vai me dar um presente assim, vamos comer tal comida, porque eu sou muito detalhista, eu gosto de tudo milimetricamente organizado. E aí todo ano ele fazia assim, sempre fez alguma coisa para mim, né? Uma surpresa, um presente diferente, uma comida diferente, mas eu nunca, aquilo nunca me agradava. Por quê? Porque eu criava expectativas e eu não comunicava o que eu queria. Porque na minha cabeça ele tinha que adivinhar. E aí até um dia eu falei para ele, né? Você não é romântico, eu queria que você fosse mais romântico. E ele disse: "Mas eu sou, eu me esforço, eu tô aqui fritando a cabeça há meses pensando no que eu vou fazer". E quando ele fazia não era o que eu queria. Mas por quê? Porque ele nunca perguntou e eu também nunca falei. É igual, eu já vi várias ilustrações, várias brincadeiras falando sobre isso, né? Que a pessoa sempre deu café com açúcar lá pro seu esposo, mas ele não gostava de café com açúcar. E lá por 20 anos, a esposa ia lá, pegava o café, colocava açúcar e dava para ele. Mas ele também nunca disse que não gostava do café com açúcar. Então ele por 20 anos tomava aquele café com açúcar porque ele achava que assim ia agradar a esposa, né? Mas na verdade nenhum nem outro gostava ali do açúcar, mas é porque nenhum falou que não gostava e o outro também não perguntou. E aí, nos últimos anos, e principalmente nesse último ano, foi muito engraçado, porque foi diferente, né? O Leone estava ali preocupado, o que, que ele ia fazer de especial no nosso aniversário de casamento. E eu já ansiosa, pensando, vai ser mais um ano de decepção. Ele sempre fez coisas nos nossos aniversários de casamento, né? Mas é porque eu tinha expectativas diferentes. E aí esse ano foi muito legal, né? Porque antes de a gente completar 10 anos de casado, eu disse, né? Queria que fosse assim. E aí é claro que ele fez surpresa pra mim e tudo mais, mas foi algo assim mais leve, né? Ele não ficou tão nervoso, porque ele já sabia o que eu esperava, até com relação aos presentes, né? Eu fiz uma lista de presentes que ele podia me dar, então ele ia acertar de qualquer forma. Às vezes a gente ganha um presente do marido e pensa, ah, mas não era isso que eu queria. Mas como ele sempre me lembra, ele não tem bola de cristal, então é claro que a gente conhece a outra pessoa, né? Então, ao longo dos dias que vão passando, você não vai perguntar toda vez o que você quer de presente. Mas às vezes, quando é um presente ou uma data especial, não custa você fazer ali talvez uma lista das coisas que você gostaria de ganhar, das coisas que iriam te agradar naquela ocasião, né? E aí é claro que conforme os anos vão passando, você sabe sim o que o teu marido ou o que a tua esposa gostaria de ganhar, né?
Mas tem situações que a gente precisa. Simone, boa ideia, lista de presentes. É isso, né? E aí, às vezes as mulheres criam tantas expectativas, porque hoje a gente vive num mundo de ilusões, né? Então, se você assiste lá um filme romântico, é tudo maravilhoso. E às vezes o homem faz tudo aquilo que tá lá no filme, mas não era aquilo que a mulher dele queria. E às vezes, até dependendo da época do mês, a mulher muda de opinião. Então ela quer uma coisa agora, dali uma semana ela não quer mais. Como é que o homem vai entender? Como é que ele vai acertar? Então precisa ter a comunicação assertiva e você ter as expectativas realistas, saber até onde a pessoa pode ir, né? E até falando disso, existem ali as 5 linguagens do amor, né? Então, são atos de serviço, tempo de qualidade, palavras de afirmação, dar presentes. O que eu esqueci? Atos de serviço, tempo de qualidade, palavras de afirmação, dar presentes. Eu esqueci um. Eu também não lembro. Ai, não lembro a última. Se alguém lembra, me diz aqui. Elaine Bittencourt, dou até a loja, mas mesmo assim é difícil. Você diz até a loja que você quer comprar, então aí você faz diferente, Elaine. A próxima vez você conversa com a vendedora da loja. E aí você diz assim, olha, meu marido vai aí, e aí você pode dar essas opções para ele. Aí ele vai te dar, mas nem ele vai saber que você queria, né? Você vai conseguir conduzir aí. E é algo interessante, né? Saber assim o que a outra pessoa precisa. Então, por exemplo, aqui em casa a gente tem linguagens de amor parecida, que são palavras de afirmação. Então, às vezes o Leone fala que me ama, me elogia, mas eu tenho necessidade de estar ouvindo isso constantemente. Eu falar isso para ele é muito mais fácil, por quê? Porque às vezes a tua necessidade, ela é palavras de afirmação. E a pessoa vive te dando presente. E às vezes aquele presente, talvez você pense, o Leone é assim. Eu posso dar muitos presentes para ele vai gostar? Vai. Mas às vezes ele precisa de coisas mais simples, como palavras de afirmação. Então, às vezes, a gente está gastando a nossa energia por não ter a comunicação aberta. Então, perguntar para o seu cônjuge, né? O que você prefere? Você prefere que eu passe mais tempo com você? Lembrei da outra linguagem do amor, que é o toque físico, né? Você precisa que eu passe mais tempo com você? Você quer receber mais presentes? Você quer mais tempo de qualidade? Então, saber o que o outro espera e também falar o que você espera. Porque aí vai ser mais fácil de a gente acertar, né? Tem alguém ali que falou, acho que foi a Zeviche, eu falo, deixa eu... Mas tem horas que parece que eu falo grego e ele entende em latim. Mas é porque você tá falando grego mesmo. A gente fala grego mesmo, né? E a pessoa não entende. E aí, por isso que é importante ter a comunicação assertiva e falar mais de uma vez, né? Às vezes a gente pensa assim, mas eu já repeti tantas vezes e eu tenho que continuar repetindo, então faz de formas diferentes, né? Você vai comunicar a mesma informação, mas faça isso em momentos diferentes. Às vezes a gente está conversando aqui, eu percebo que o Leandro não está me escutando. Aí eu pergunto para ele, agora é uma boa hora para falar sobre esse assunto? Se eu falar agora, você vai conseguir me dar atenção? E aí ele fala, olha, agora eu não consigo te dar atenção, a gente pode conversar sobre isso depois? Então, poderia ter gerado ali uma crise. Você nunca escuta o que eu falo. Eu preciso de você agora e você está dando atenção para outra coisa? Mas por quê? Porque eu falei no momento errado. Então, se você percebe que o teu marido, a tua esposa não está dando atenção para você, você já parou assim para perguntar para ele: olha, agora é um bom momento para a gente conversar? E eu nem tô falando de problema, tô falando de coisas simples. Às vezes a mulher quer gastar as mais de 3.000 palavras do dia, né? Ela quer contar tudo o que aconteceu, ela quer desabafar com o marido, mas agora ele não está no bom momento para ouvir. E algo que a mulher pode comunicar também é: eu só quero falar dos meus sentimentos, eu não quero a solução. Porque as mulheres, elas têm essa necessidade de ser ouvida e de que o marido concorde com tudo, né? Ah, sim, você tá certo, a pessoa que fez errado. Então, mas comunicar isso pro marido, porque o homem é muito prático. Você dá o problema e a mente dele já pensou em 1.000 soluções. E a mulher não quer ouvir as 1.000 soluções. Só que o homem tem a memória mais curta, né? Ele esquece que da próxima vez você também vai querer falar dos seus sentimentos e não quer a solução. E qual é o problema de você toda vez falar? Às vezes a gente quer ter felicidade sem esforço, isso não acontece.
Então a mulher talvez pense, né? Mas eu já falei pro meu marido que eu só quero que ele me escute, que eu não quero a solução. Fala de novo, né? Pode falar, olha, agora eu quero falar sobre os meus sentimentos. E depois de novo, né? E tem algo muito importante nisso aí. Por quê? E o que, né? Muitos homens e também muitas mulheres foram criados de tal forma que acaba criando um padrão de insegurança muito grande, uma insegurança muito grande que ele pensa assim, puxa, mas se eu fizer isso aqui, o que será que pode acontecer? Aí ele não faz. Até teve ali, né? A Ilane falou, eu dou até a loja, mas mesmo assim é difícil. Mas talvez a insegurança dele é tão grande que ele chega lá para, meu Deus, e se não for? E se tá errado? E se não é assim que ela quer? Por quê? Porque tem um padrão de insegurança. Não é porque ele não quer fazer, não é porque ele não consegue fazer, mas existe a crença nele de que ele não consegue. E a crença é limitante. Ah, mas como assim ele é realmente limitante? É como atravessar a rua. Eu costumo usar essa analogia, né? Você vai atravessar a rua, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você tem que olhar para os dois lados e não adianta. Isso vai te proteger, você precisa olhar para os dois lados. Mas assim como atravessar para o outro lado da rua não acontece da noite para o dia, a comunicação também. A comunicação assertiva ela não acontece da noite para o dia. A gente precisa repetir e repetir e repetir várias vezes. Mas hoje, atravessar a rua está no automático para você. Por quê? Porque você criou o padrão. Às vezes acontece até de você chegar do outro lado e pensar, poxa, mas eu já passei e nem me lembrei de olhar. Mas está tão automático que você, de maneira inconsciente, você percebeu que não estava correndo risco e você atravessou para o outro lado. E talvez a pessoa ela tenha essa crença tão forte de que ela não é capaz de fazer a outra pessoa feliz, de que ela não consegue suprir a expectativa da outra pessoa de uma forma que supra a necessidade que a outra pessoa tem, isso gera uma insegurança muito grande, cria um padrão de insegurança. E é forte, é muito forte. Às vezes ela vive no automático, assim como atravessar a rua. Então a gente precisa prestar atenção nisso também. Não achar que não existe solução. Tem solução para tudo. Tudo é possível. Nós somos programáveis e fomos programados. Fomos programados de uma forma, mas a boa notícia é que somos programáveis. Tem como programar, fazer uma nova programação. É interessante, né? Isso que o Dani falou, porque quando nós temos a comunicação assertiva, né? E entendemos a necessidade da outra pessoa, tudo fica mais leve. E nós mudamos ao longo do tempo, né? Então as minhas necessidades mudam, a do Leone muda, e enquanto os anos vão passando, nós temos que lembrar que a outra pessoa ela tem necessidades diferentes das nossas, né? Então, realmente perguntar o que a outra pessoa espera e lembrar, né, de nunca colocar em jogo, colocar na mão da outra pessoa a nossa felicidade. Nós temos que estar felizes, ser pessoas felizes, sozinhas, né? Nós temos que nos bastar. Mas querer colocar a nossa vida e a nossa, assim, na vida amorosa mesmo, né? Querer que a outra pessoa também contribua para a nossa felicidade. Mas quando nós entendemos, então, os nossos sentimentos, fica mais fácil verbalizar para outra pessoa, né? E aí, com relação à comunicação assertiva e expectativas, vai ter momentos que, mesmo depois de um relacionamento sólido, duradouro, vai ter momentos que vai ter um ruído na comunicação. Mas quando você faz da forma correta na maior parte do tempo, essas vezes que um acaba entrando em desacordo, estando desalinhado, não é isso que vai trazer ou gerar uma crise no teu relacionamento, né? Então, o nosso casamento e as nossas relações é a soma de coisas pequenas que nós fazemos. Então, talvez a gente pense assim, mas aquela vez eu fiz algo grandioso. Mas não são coisas grandiosas que vão alimentar e vão sustentar um casamento. Mas é a soma das coisas pequenas que diariamente nós fazemos, que lá no fim, né, ou que quando tiver crises, tiver problemas, dificuldades, e às vezes não é nem dificuldade um com o outro, né? Geralmente os problemas são externos. E aí acaba afetando o nosso relacionamento. Muitas pessoas esquecem de que quando nós casamos, nós fizemos uma escolha. Então muitas mulheres dizem assim, ou muitos homens, né?
quando eu namorava, meu marido não era assim, minha esposa não era assim. Na verdade, já era. Mas você decidiu não ver. Você decidiu fechar os olhos, né? É claro que existem algumas situações ali de relacionamentos tóxicos, abusivos, de pessoas que têm patologias de psicopatia, narcisismo, mas não é a maioria. A maioria dos problemas de casamento não é porque a pessoa é narcisista. Hoje está muito comum, né? Todo mundo é narcisista agora, todo mundo é psicopata. Então não é assim. Tanto que para você fazer um diagnóstico, nós aqui, o Leone como terapeuta não faz diagnóstico de psicopatia, de narcisismo, não, porque até para os psiquiatras, neuros, eles precisam de um tempo para dar um diagnóstico, que é um diagnóstico sério. Aí a mulher vê que o marido talvez age de uma forma que ela não gosta, ou vice-versa, e já taxa aquela pessoa, né? Não é assim. Então, quando nós casamos, e hoje, até conversando, alguns defeitos que o Leone tinha no casamento que muitas vezes me faziam muito mal, ele já mostrava isso no namoro. Por isso que é importante você, antes de se casar, ter esse tempo de você conhecer a pessoa, porque depois você reclama da atitude do outro, mas foi uma atitude que você escolheu para você. E aí, por que você escolheu uma pessoa assim? Se o teu marido é tão ruim, por que você escolheu tão mal? Né? Por que você quis ter um relacionamento assim? A gente costuma colocar a culpa no outro, né? Meu marido faz tudo errado, meu marido não, né, não faz o que eu espero, mas você já sabia disso, você só não se deu conta. Você só não admitiu para você mesmo que antes de você decidir ficar com essa pessoa pro resto da vida, ela já dava indícios. Mas talvez você ignorava esses indícios, né? E aí, se você escolheu essa pessoa, mesmo que inconscientemente sabendo de tudo isso, agora também é responsabilidade sua entender que você vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Porque você escolheu a pessoa daquele jeito. Mas você ter um pouquinho mais de trabalho não significa ter um casamento fracassado. Significa que você vai ter que assumir a sua responsabilidade de escolha, porque você não foi obrigada a casar com aquela pessoa, você assumiu essa responsabilidade porque você quis, e agora você também pode escolher, querer fazer dar certo, né? Isso é muito importante. A Elaine falou ali, fico com a ideia sempre que ele não presta atenção em mim e no que falo. Exemplo foi o erro na certidão de nascimento do nosso filho. Meu nome ficou de solteiro. Entendeu? É igual tá vendo do tamanho, eu acho, né? Uhum. E aí, Elaine, olha só, são coisas interessantes, né? Às vezes tem coisas que o marido não vai prestar atenção mesmo. Mas Já vem aí de fábrica, assim? já vem algumas coisas vêm de fábrica, né? Mas talvez parar um pouquinho e pensar, né? Será que isso eu consigo perdoar? Porque a gente quer tanto que a outra pessoa perdoe os nossos erros, né? Será que eu tô disposta a perdoar também? E aí tem coisas que nem isso que a Elaine falou é interessante, né? Porque talvez não teve como reparar esse erro. Eu acredito, não sei se você conseguiu depois, Elaine. Contei pra nós como foi em cartório, né? Será que você conseguiu depois colocar o teu nome lá? Tomara que você tenha conseguido. Eu acho que hoje em dia tá mais fácil, né? De fazer essas alterações. Mas aí, talvez não foi que ele não prestou atenção em você. Ele não prestou atenção na informação, né? Porque talvez outra pessoa falasse a mesma coisa para ele e ele fosse fazer errado igual. Então foi você que falou para ele fazer, deu as coordenadas ali do que ele tinha que fazer, mas talvez se outra pessoa falasse, ele ia errar da mesma forma. E aí, às vezes, esse é o problema. A pessoa errou e você pensa, né? Ah, ele não prestou atenção em mim. Ele não me ama. Não leva em consideração o que eu penso. Quando às vezes pode ser que ele não prestou atenção na informação. Ou ele achou que entendeu e não tinha entendido, né? Então, por isso que é importante a comunicação assertiva. E aí, quando isso acontece, falar, né? Não acusar, não apontar o dedo, porque às vezes a gente faz muita coisa e eu pelo menos aprendi isso. Eu vou ver se o Leone vai concordar comigo, ele vai dizer se isso é verdade ou não. A gente erra, eu digo por mim, né? Eu faço muitas coisas que o Leone não gosta e ele não fala. Porque às vezes ele realmente deixa passar. E aí a gente tem a impressão que só o outro faz coisas pra gente. Então eu faço muitas coisas que ele não gosta, só que ele releva, ele tem tanta paciência que eu nem fico sabendo às vezes que ele não gostou.
E aí, como ele não reclama, às vezes só eu reclamo, daí eu fico pensando, meu Deus, mas é só ele que faz coisa ruim pra mim, e eu sou a perfeita, eu sou a boazinha, né? Mas não é que eu faço sempre certo, é que às vezes ele não se deu ao trabalho de me falar o que eu fiz de errado. Por quê? Porque pra ele tá tudo certo, ele já perdoou, não precisou entrar nesse mérito, né? Só que a mulher tem a tendência de cada errinho do homem fazer uma lista, né? Por quê? Porque somos mulheres ruins? Não, porque é uma necessidade, nós somos mais emotivas, somos mais emocionais, né? Então, para cada coisa que acontece, tem uma resposta emocional, tem um estresse que acontece dentro de nós. Então, fica muito mais fácil a gente verbalizar. E agora, às vezes, o homem, a mulher faz as coisas, ele não tá nem aí, porque depois ela fez o que ele queria, ou acertou da próxima vez, e a gente nem fica sabendo onde errou. Então, às vezes, não é porque ele erra mais, é porque às vezes ele nem fala pra gente, né? A Simone, precisamos ser autorresponsáveis. É isso mesmo, Simone. A gente precisa vestir a responsabilidade, né? Saber que muitas vezes as coisas não dão certo, mas não é porque a culpa é do outro, né? Ele pode ter errado, mas às vezes até a culpa pode ser nossa, né? Uhum. E se nós não conseguirmos nos esforçar para isso, muitas pessoas elas pensam assim, puxa, mas eu já fiz tanto que agora estou até cansado. Estou cansado, mas aí a gente cria um padrão de que casamento não é bom. Quando a gente pensa, sim, quando a gente pensa, já fiz demais, eu já cansei, não tem mais solução, é o momento de a gente parar e pensar em como foi o relacionamento dos nossos pais. Como será que foi o relacionamento dos nossos pais? Será que chegou a um ponto onde os nossos pais falaram, não aguento mais? Estou cansado? Será que existiu alguma separação? Será que... Enfim, pensar como foi. Por quê? Porque o padrão que nós temos de casamento é o padrão dos nossos pais. A gente viveu com eles. E geralmente, de maneira inconsciente, nós buscamos em outra pessoa alguém parecido com os nossos pais. Tem até um ditado que as pessoas falam, né? Que a gente casa com a nossa mãe ou a esposa casa com o seu pai. No sentido de procurar de maneira inconsciente uma pessoa que tenha as mesmas características. Não todas, é claro que não tem como ela cumprir todas as características do pai, mas em alguma coisa ele vai ser parecido. Porque a gente busca isso. Geralmente a gente busca aquilo que faltou para nós. E se faltou lá atrás, possivelmente pode ser que falte no seu relacionamento. Alguma coisa. Então, quando você vê que tudo está dando errado, quando você pensar que não tem mais solução, é esse momento que você deve refletir em como foi o relacionamento dos seus pais. Puxa, realmente era aqui, ó, exatamente assim que os meus pais viviam. Existia muita cobrança, existia muita crítica, não tinha comunicação, eles sempre apontavam o erro um do outro e nunca buscavam solução. Aí nesse momento é o momento de você fazer o contrário. Mas é muito importante você fazer isso sem julgar os seus pais. Geralmente a gente julga, né? Ah, eu vou fazer o oposto do que meus pais faziam, porque eu não suporto isso. Com certeza eles deram o melhor que puderam. Precisamos honrar e ser grato pela vida que nós temos. E pensar que eles não têm culpa. A culpa não é deles de terem criado você assim, ou dos meus pais terem me criado assim. Pelo contrário. Hoje eu consigo compreender o esforço que eles tiveram para me criar. E se sou o homem que sou, é porque meus pais me criaram e me criaram muito bem. É claro que tiveram suas dificuldades, é claro que criaram padrões em mim de insegurança e talvez até alguns padrões negativos, de crenças negativas. Mas não foi por culpa deles. A intenção deles sempre foi as melhores. Então, quando a gente compreende, entenda, compreender é diferente de concordar. Quando a gente compreende o que aconteceu no nosso passado, não precisa concordar, mas compreende, aceita e respeita, a gente passa a fazer diferente não porque a gente está julgando, e sim porque a gente identificou que aquilo ali foi uma dificuldade dos nossos pais e a gente não quer essa dificuldade para nós. Ali a Elaine falou, mas entendo que no monte ele deveria estar bem ansioso. É isso No mesmo, né? momento, talvez ela quis dizer, né? É, no momento. Uhum. Então, se colocar no lugar da outra pessoa, né? E são coisas simples. Então, até lembrei de uma ocasião que aconteceu de a gente estar almoçando, de iniciar
a refeição ali. E eu lembrar que não coloquei sal no arroz. Já lembra disso? Não lembra? Que bom. Então a gente foi almoçar, demorei ali fazer o almoço. E aí quando eu peguei ali a primeira garfada de arroz, eu não tinha colocado sal no arroz. E aí a mulher já se culpa por isso, né? E eu lembro assim que uma característica que o Leone sempre demonstra muito no nosso casamento é a paciência e compreensão. E aí eu me frustrei demais, né? Então imagina se nesse momento ele falasse, né? Você só tinha isso pra fazer. A mulher nunca só tem isso pra fazer, mas ele poderia ter falado, né? Por que que você não experimentou? Eu tenho o costume de fazer comida, gosto muito de cozinhar, mas eu não gosto de experimentar, né? Então ele podia ter apontado vários erros meus ali, que realmente foi um erro meu. E eu lembro que ele disse assim, mas o resto tá muito bom. Você faz todo dia uma comida muito boa, né? E aí ele disse assim, não tem como consertar? Daí eu disse, não, até tem, vou colocar um pouquinho mais de água, vou colocar o sal ali e cozinhar mais um pouquinho. E deu tudo certo. O almoço atrasou um pouquinho, mas aquilo ali em nenhum momento gerou assim frustração, briga. Por quê? Porque é se colocar no lugar da outra pessoa. Nós erramos diariamente, várias vezes por dia, contra o nosso cônjuge, contra a nossa família, contra o nosso próximo, né? Aceitar que as pessoas também vão errar com nós. A gente espera a perfeição do outro, mas a gente quer que o outro sempre entenda que a gente não é perfeito, né? Então, colocar assim, colocar na balança mesmo, o homem e a mulher no casamento, eles têm o mesmo valor. Eles têm, são características diferentes, mas o valor do homem e da mulher é o mesmo, né? Então temos que colocar as nossas imperfeições também como iguais na balança. Assim a gente não vai, então, ter expectativas altas e mais e acabar nos frustrando por não ter sido atendido. E vamos conseguir, então, verbalizar a nossa comunicação. Fez sentido para vocês? Fez sentido para vocês o assunto de hoje? É claro que a gente resumiu bem os nossos 10 anos de casado, mas a gente achou que seria interessante, seria importante a gente trazer esse assunto aqui. No nosso caso, a gente achou que comunicação assertiva e expectativas realistas faz mais sentido no nosso relacionamento. O ponto em questão aqui é encontrar no seu relacionamento o que há de melhor. O que realmente fez a diferença positiva no seu relacionamento e se concentrar nisso. Nós vimos que quando nós tivermos uma comunicação assertiva, lembrando que comunicação não é só o que a gente fala, é escutar também a outra pessoa. Quando nós escutamos a outra pessoa, quando nós deixamos claro o que sentimos, o que queremos, sempre tendo em mente, né? Não temos bola de cristal. Nós não conseguimos adivinhar o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa sente. E sempre lembrando que é uma construção. Não é nada da noite pro dia. Não tem como eu esperar agora que ao longo desses 10 anos, algo que a Sueli não fez para mim, em um dia, em uma semana, ela vai passar a fazer. Não é assim que funciona. É sempre uma construção. Não posso esperar que se transforme meu casamento de uma semana para outra, o que não aconteceu em 10 anos. Então é sempre aos poucos, mas precisa ser constante. E no caso, expectativas realistas. Nunca esperar que o outro tenha necessidade ou tenha a obrigação de fazer exatamente o que eu quero, mesmo eu não falando para ele. O que você está olhando aqui? Acho que desligou. Será? Tá com a bateria baixa. Eu vou tirar aqui. Peraí. Aí, ó. Acho que agora vamos continuar ouvindo. Então é sempre lembrar que a comunicação e a expectativa realista deu certo no nosso caso. Mas identifique no seu caso o que está dando certo. E dê nome a isso, né? Às vezes você pensa assim, meu marido, né, ou minha esposa, nosso relacionamento não está bom. O que não está bom? São situações pontuais? Já virou crônico na sua... Esse problema já está crônico no seu casamento? Então, a liste para você... Ai, que bom que vocês estão ouvindo. Não, assim, uma lista de erros. Não é isso. Não é listar os erros da outra pessoa. Mas é listar como você se sente. O que para você acha que precisava mudar. E encontrar, assim, a hora certa de falar, o momento certo para falar sobre isso, né? Como o Leone falou, não no meio de uma crise, no meio de uma discussão, mas construir isso diariamente. Então, é aos pouquinhos, né?
Assim como uma casa, ela não se constrói da noite pro dia, não se você quiser uma casa forte e sólida, né? O casamento também. E depois que você constrói lá uma mansão linda, com piscina, com jardim, você pode construir uma mansão que vale milhões de reais. Mas se ela não tiver manutenção, aquilo que talvez valia milhões, talvez depois ela só dê mais problemas e mais gastos. E no relacionamento é a mesma coisa. Então, talvez lá quando a gente casou, éramos pessoas assim que o relacionamento era um relacionamento maravilhoso. Mas faltou a manutenção emocional, a manutenção espiritual. Então, se você não fizer essa manutenção, tanto em você, e pedir, né, para o seu cônjuge fazer a parte dele, né, da forma correta, então não adianta. O casamento, talvez lá no primeiro ano ter sido o melhor de todos, mas aí com o tempo você ir deixando, né? E talvez é isso que acontece em muitos relacionamentos quando se busca alguém fora, né? Talvez o que o teu cônjuge não tá te suprindo, você começa a ver em outras pessoas aquilo que você gostaria que o teu cônjuge fizesse, ou aquilo que ele fosse. Então, quando nós fazemos essa manutenção ao longo dos anos, com certeza vai ter bastante resultado, né? A gente espera que você que ficou aqui até o final, que depois vai ver essa live gravada, possa comentar aqui para nós. Para nós, comunicação assertiva e expectativas realistas. E para você, o que você acha que é essencial, que é importante, ou que outro assunto você gostaria que a gente fizesse uma live aqui para trazer para vocês? A gente espera o feedback de vocês aqui nos comentários. E muito obrigada para você que ficou até o final ou que assistiu um pedacinho aqui dessa live. Foi muito bom ter a interação de vocês. E até a próxima live. Lembrando, gente, que se fez sentido para vocês esse assunto de hoje, compartilha com outras pessoas. Pode ser que esse assunto que foi abordado aqui hoje seja o que a outra pessoa esteja precisando nesse momento. São conteúdos que pode acessar outras pessoas e essa pessoa esteja realmente necessitando disso. E às vezes vai são fazer coisas... a diferença para ela, né? E são coisas tão simples, né? Quando a gente passou as nossas primeiras dificuldades, a gente ficou assim perdido. O que a gente vai fazer? E hoje, olhando, são coisas tão simples. Viver feliz é viver... Está baixo o som. Ai, deixa mais pertinho aqui, né? A gente não aparece daí muito bem. Mas as soluções são as mais simples, né? Os problemas parecem ser gigantes. E às vezes são realmente muito grandes, né? Mas a solução deles é mais simples do que a gente pensa, né? Então, focar na solução e não no problema. Focar nas qualidades da outra pessoa e não nos defeitos. É isso que vai fazer a gente conseguir, então, resolver os problemas, resolver as diferenças e ter realmente um relacionamento duradouro. E sempre lembrar, nós estamos sim numa batalha. Muitas dificuldades e muitos problemas, mas nunca é uma batalha de um contra o outro, e sim dos dois contra o problema e contra a dificuldade. Quando os dois se unem contra isso, as coisas sempre vão dar certo. Tá bom? Foi um prazer passar esse tempo aqui com vocês. Estaremos juntos na próxima semana para mais uma live. Manda para as pessoas que fazem sentido e comenta nessa live. O que faz sentido para você? O que não pode faltar em um relacionamento? E o que está dando certo no seu relacionamento? Até mais, gente. Um abração. Tchau, boa noite.